Neste vídeo eu pretendo te ensinar passo a passo como fazer uma cerimônia tradicional no paganismo nórdico, também conhecido simplesmente como Blot. Tudo que eu vou falar aqui é retirado, como sempre, de fontes históricas, e isso provavelmente vai quebrar diversos paradigmas e estereótipos que o cristianismo deve ter colocado em você sobre esse tema. A minha intenção é que você saia hoje desse vídeo completamente capacitado a fazer a sua própria cerimônia, ou seja, a fazer um Blot. Saudações a todos e sejam bem-vindos. Eu sou o Velho Lobo e nesse canal nós tratamos de explicar os estudos teóricos e as práticas relacionadas à religião da antiga tradição do paganismo nórdico, ou em velho nórdico, Fornsider, sempre através de fontes históricas. Não esquece aí de deixar o seu like e se inscrever no canal e deixar nos comentários qualquer coisa, qualquer dúvida ou sugestão que você tenha. Agora, primeiro vamos falar sobre a palavra Blot. O que ela significa, né? Essa palavra significa algo como oferenda ou sacrifício, porque na maioria das cerimônias tinha um tipo de oferenda. Então, eles passaram a chamar esse tipo de cerimônia simplesmente de fazer uma oferenda, ou seja, fazer um Blot. Essa palavra também aparece em alemão arcaico como Blota e em velho inglês também como Blot, mostrando que mesmo entre os germânicos do continente ou os anglo-saxões que foram para a Inglaterra, todos seguiam a mesma estrutura e nome para a cerimônia. E finalmente, podemos ir para o proto-indo-europeu, que é a língua que deu origem a todas as línguas europeias, e encontramos a palavra blood, que também significa oferenda, mostrando como os germânicos e escandinavos em geral mantiveram as suas mesmas tradições e costumes desde antes das grandes migrações que os povos proto-indo-europeus fizeram e que foram aproximadamente em 7500 antes da Era Comum, ou talvez até antes, ninguém sabe dizer com precisão. Agora vamos às listas de fontes, né? Eu venho logo dizer que eu fiz esse vídeo 3 vezes pelo menos, né? E nas vezes anteriores eu ficava citando de onde vinha cada detalhe e cada diferença que tinha no Blot e etc. E eu percebi que isso deixava o vídeo muito cansativo e muito longo e não ensinava diretamente de forma simples como eu gostaria. E o que eu quero é fazer com que você veja esse vídeo e já saiba fazer um Blot, não interessa onde você esteja. Então o que eu vou fazer é fazer diferente das outras vezes que eu gravei esse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar aqui a lista de fontes, né? Principalmente das sagas, de onde existem relatos e descrições de Blots. Assim, você mesmo pode ir lá e ler e pesquisar por si só. É claro, né? Todas essas fontes que eu vou citar aqui também foram as fontes que eu usei para fazer esse vídeo. Então vamos lá, a lista de fontes, né? Foi a Hervarar Saga Ok Heidreks, ou simplesmente chamada de Saga de Hervor, a Saga de Hakon Obon, ou chamada de Hakon the Good Saga, a Ynglinga Saga, a Vigagluns Saga, a Egil Saga, a Cormax Saga, um livro chamado Austur Faravirstu, o Templo de Uppsala, escrito por Adam de Bremen, um livro sobre as leis antigas dos germânicos, que se chama The Older Gulating Law, a Olaf Saga Helga, a Olaf Saga Tryggvasonar, o Gesta Hamarbungersis, também escrito pelo Adam de Bremen, a Heimskringla, o Landnamabok, a Gauta Saga, a Erbigia Saga e o Hyundliod, que esse é da Edda Poética. Agora que nós já sabemos o que é um Blot em todas as fontes de referência,
vamos aos materiais que nós vamos precisar usar para fazer um bloat. Os itens que nós vamos precisar são, né? Se você estiver em áreas selvagens, nós usaremos um altar de pedra para representar os deuses. Esse altar de pedra pode já ter sido feito anteriormente ou ser improvisado. Esse altar de pedra era chamado em velho nórdico como Horgr ou Herg em velho inglês. Este altar de pedras é feito simplesmente pegando umas pedras aí que você encontra no chão e empilhando essas pedras, né? Em algumas sagas, eles também falam sobre utilizar grandes pedras que não podem ser movidas, né? E que ficavam em certos locais também, como esse altar. E muitas vezes se fala sobre grandes pedras verticais ou grandes pedras horizontais. As pedras horizontais que são usadas como altar, muitas vezes também eram usadas como mesa ou balcão para fazer o abate dos animais. Nós vamos ver aqui mais à frente. Se você estiver dentro de casa, então é recomendado que você use um altar caseiro, né? Ou seja, você tenha representações das divindades, né, na sua casa. Essas representações não precisam ser nada muito complexo. Pode ser inclusive também um altar de pedra que você faz em casa, né? Aproveita para pegar umas pedras mais bonitinhas, mas pode ser qualquer tipo de empilhamento de pedras. Mas umas outras recomendações é que também possam ser imagens impressas, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso aí a uma impressora facilmente. Você pode fazer uma impressão aí, imprimir umas imagens que também cabe para fazer um altar dessa forma. Ou se você tiver estátuas de madeira, de pedra, de metal, ou qualquer outra coisa que represente as divindades, a sua escolha, né? Você que escolhe aí o que você vai fazer, como é que você vai fazer isso aí. Se você estiver em um templo, né, o líder do rito provavelmente terá a sua forma de representar as divindades que estarão ali presentes. Nas sagas, né, eles contam sobre templos com estátuas dos deuses que eram feitas de diferentes materiais. Muitas vezes eram de madeira ou de bronze. Por exemplo, né, eu lembro de algumas sagas que falam sobre estátuas que ficavam no centro do templo e estátuas que ficavam nas laterais interiores do templo. Agora vamos à segunda coisa que a gente vai precisar, que é a tigela de bloat, né? A gente vai precisar dessa tigela porque diversas vezes nas sagas essa tigela aparece e ela é sempre feita de madeira. Mas aqui vem uma observação. Provavelmente ela era feita de madeira simplesmente porque era o material mais acessível na época. No meu ver, ela pode ser feita de qualquer material ao seu alcance e suas possibilidades, como de madeira, metal, barro, o que você quiser aí. Pois nunca é descrito que existe uma regra de que ela deve ser especificadamente de madeira, né? Mas, né, a partir do momento que você utilizar essa tigela, né, você deve reservar ela para futuros bloats até você substituí-la. Porém, a tigela também é opcional, como nós veremos a seguir. Sobre esse fato de sempre utilizar a mesma tigela, esse é um dos fatos falados nas sagas. Né? Fala que é a tigela específica para o bloat, ela não era utilizada para mais nada, a não ser para o bloat. Galhos de respingo, né? Outro material que nós vamos precisar. Esses galhos de respingo são interessantes, que nas fontes históricas que nós temos, eles, quando iam manejar o líquido que era colocado na tigela, eles faziam geralmente com um galho de árvore. Esse galho de árvore muitas vezes era um galho seco ou era um galho que era colhido na hora. Vai depender aí de você mais uma vez, né? Esse galho, em algumas referências que tem, são aqueles galhos daquelas árvores que tem umas folhas bem pequenininhas assim, que assim elas podem pegar o líquido e poder respingar o líquido quando você sacudir ela, né? Mas também tem sagas que falam sobre não utilizar esse galho, né? Como nós vamos ver também a seguir, né? Então esse galho é opcional, mas é interessante ter. Se você for fazer o bloat
com fogo, que é muito provável que você vai fazer, então, né, que você tenha material para fazer fogo. Seja uma fogueira, seja uma vela ou qualquer outro tipo de fogo. Além de um local, obviamente, para colocar o fogo. Pode ser, inclusive, um incensário ou um círculo de pedra no chão, que vai ser onde vai ficar a fogueira, por exemplo, um porta-velas. Mas, né, não pode ser uma churrasqueira, como a gente vai ver aí depois, porque não dá para ficar manejando o fogo da churrasqueira, né? E você já vai ver o porquê. Você vai precisar de sangue animal, não se assuste aí, ou de alguma bebida alcoólica. Nas fontes mais comuns, as fontes, né, mais comuns que falam das bebidas alcoólicas mais usadas são a cerveja, o vinho ou o hidromel, mas geralmente o sangue da própria carne do animal que será comido na ceia é utilizado durante o bloat. Na maioria das vezes é necessário carne, né, ou outros alimentos para fazer o bloat. Muitas vezes as pessoas também usam frutas, mas a carne é principalmente o alimento principal que aparece em basicamente todas as fontes. É muito raro não aparecer carne. Se você for usar carne, já colete o sangue, né, da carne que você vai usar para fazer o bloat na tigela, como eu falei anteriormente. Em raros os casos eles fazem bloat sem nenhum tipo de alimento. É possível fazer, por exemplo, só com a bebida alcoólica, né? Mas aí é somente para as bênçãos. Mas é muito raro e a gente vai ver isso a seguir. Então vamos lá, para o bloat, né? O bloat basicamente é descrito em 6 passos. Os 6 passos são a consagração do espaço, a prece inicial de invocação, a consagração dos envolvidos, a realização da oferenda, a prece de encerramento e o pedido de bênçãos e, por final, o compartilhamento da ceia, né? Então, vamos lá para o passo 1, que é a criação do espaço sagrado. A criação do espaço sagrado é feita quando você dá uma volta em todo o espaço que será usado na cerimônia, como, por exemplo, dar a volta em toda a área interna do templo, né? Ou uma volta no altar de pedras que você vai utilizar como horg, né, caso você esteja numa área selvagem, e etc, etc. Você entendeu? Dar uma volta por dentro da sala, do cômodo da casa que você está também é uma opção. Sempre que você for dar essa volta, você tem que dar uma volta grande o suficiente, né, circundando para englobar todas as pessoas que vão participar da cerimônia. Ou seja, como se você colocasse todas essas pessoas que vão participar da cerimônia dentro de um círculo. E esse círculo é o círculo que você está fazendo enquanto você caminha. Então, uma vez que o espaço sagrado estiver criado, você não pode deixar ninguém invadir este espaço da cerimônia até que a cerimônia esteja terminada. Ou seja, até que aconteça o passo 5, como a gente vai ver. Mas depois, quando tem o compartilhamento da ceia, que é no passo 6, aí as pessoas já podem entrar ou sair livremente. Na maioria das fontes, quando o sacerdote fazia essa volta, né, ele estava segurando algum tipo de objeto com fogo ou que produzia fumaça, como uma vela, uma tocha, uma lanterna de fogo, uma lamparina de fogo ou um incensório. Você pode improvisar isso aí da forma que você quiser, né? Existem diversas fontes que mostram o pessoal fazendo vários improvisamentos, contanto que você tenha fogo ou fumaça, né? Que é o grande X da questão aqui. Hoje em dia nós temos aqueles incensos de cheiro que eu diria que servem perfeitamente para isso, porque ele deixa um cheirinho gostoso, né? Faz aquela fumaça visível e, além disso, tem o fogo, porque para você fazer esse incenso ele tem que pegar fogo, então tem o foguinho, então é perfeito, né? Em alguns casos, né? Em alguns outros casos também se utilizava a tigela de blote com o galho de respingo, usando, né, o sangue ou a bebida alcoólica que vai ser utilizada no blote para respingar o líquido no chão
ou nas paredes do local onde você está, para fazer esse espaço sagrado, né? Por exemplo, se você está dando uma volta, você vai pegando aí com o galho de respingo e jogando no chão e respingando, né, o sangue ou a bebida alcoólica que você estiver utilizando aí para fazer o bloat. Porém, era muito mais comum se utilizar o fogo, né? Mas isso também é uma opção, não descarte ela. Se você for fazer o espaço sagrado com sangue de animal abatido na hora, obviamente você deve fazê-lo antes de realizar essa parte, né? Porque você vai precisar do sangue a mais, né? Nesse caso, faça a prece de invocação, que vai ser o próximo passo, né, que eu vou dizer, antes de abater o animal e antes de fazer a consagração do espaço, por motivos óbvios. Você tem que fazer a prece de invocação para dizer para os deuses, né, quais vão ser os deuses que vão ser invocados e abater o animal de forma limpa, né? Já mostrando que antes de abater o animal, o bloat já começou. Em raros os casos, alguém fazia uma criação de espaço sagrado sem fogo e sem respingar o líquido com a tigela, né? As fontes que falam sobre isso geralmente era quando a pessoa não tinha esses recursos à sua disposição. Ou seja, é possível fazer, né, somente dando a volta, sem fogo e sem respingar o líquido, porém é muito óbvio que se você fizer isso, você vai deixar a cerimônia mais fraca, né? É bem óbvio. Também mostra em algumas fontes as pessoas fazendo preces enquanto elas fazem essa demarcação do espaço sagrado. Não tem como eu dizer aqui quais são as preces que você tem que fazer. Você tem que ver aí as suas opções. Porém, também tenho que dizer que em algumas fontes não fala que eles faziam preces enquanto eles faziam a demarcação do espaço sagrado. Ou seja, muitas vezes eles também faziam a demarcação do espaço sagrado em silêncio. Então fica aí, mais uma vez, a sua opção, da forma que você quiser. Vamos para a parte 2, que é a prece inicial e de invocação dos deuses. Esse passo é muito simples, né? Você tem que fazer aqui a invocação das divindades, dos ancestrais ou dos Vaitir que sejam importantes para a execução desse bloat. Hoje, nesse vídeo aqui, eu não pretendo explicar qual divindade é bom você invocar em cada tipo de bloat e quando fazer cada tipo de bloat. Se eu fizer isso aqui nesse vídeo, ele vai ficar mais longo do que ele já é. Portanto, isso vai ficar para outro vídeo porque é um assunto bem vasto. Mas para fazer essa invocação, né, de forma simples, nesse passo aqui eu recomendo você seguir os passos 1 e 2 que eu descrevo no vídeo como fazer uma oração no paganismo nórdico. Eu vou deixar esse vídeo aí no card, aí em cima, na descrição e no comentário fixado para você ver, para ficar mais simples, né? Mas nas sagas, além deles fazerem invocações, os sacerdotes também geralmente falavam mais alguma coisa que eles achavam importante para o momento. Então aqui o que eu te digo é: não se preocupe em falar o que você acha que é importante falar nesse bloat, da forma que você for, da forma que você quiser, só que eu só te digo para você não ser chato e nem se alongar demais nas suas palavras. Fale o que for necessário, né? Agora vamos para a parte 3, que é a consagração dos indivíduos. Essa parte é muito boa. Com o líquido que você tem na tigela, né, seja sangue ou a bebida alcoólica que você estiver utilizando, use o galho de respingo para borrifar os alimentos oferecidos, as pessoas que estiverem envolvidas no bloat e também os objetos envolvidos na cerimônia e também o altar que for usado. Eu te recomendo fazer na ordem de abençoar e consagrar primeiro o altar, né, como uma forma de educação, os deuses primeiro, né? Depois você pode fazer em qualquer ordem, ou consagrar a comida ou os envolvidos e os objetos.
mas tente sempre fazer a consagração do altar primeiro, como uma forma de respeito para os deuses aí que você está invocando. Neste ponto, algumas fontes, né, mostram alguns sacerdotes, né, muitas vezes antes de fazer isso, primeiro erguendo a tigela e falando alguma prece aos deuses, né, antes de fazer todo o processo, ou muitas vezes em cada pessoa que ele vai fazer a consagração, né? Por exemplo, antes de respingar em uma pessoa, você fala, por exemplo, que Thor te abençoe e traga forças. Aí tu vai lá e consagra a pessoa. Tchau, tchau, entendeu? E assim por diante. Lembrando que isso é opcional, eu só tô falando que em algumas fontes históricas eles faziam isso, em outras eles não faziam. Então faça mais aí o que você achar que é necessário para o bloat que você está fazendo. Às vezes você não tem tempo, ou às vezes você acha que não é necessário. Então, né, na maioria das vezes, era-se usado esse galho para fazer essa consagração, né, das pessoas, dos objetos, do altar, com o líquido. Mas em algumas vezes o pessoal não tinha esse galho. E aí o que o sacerdote fazia? Fazia com a mão. Ia lá e molhava a mão no sangue ou na bebida alcoólica e espichava nas pessoas e no altar. E em algumas vezes existia contato físico, e em algumas vezes não tinha contato. Geralmente não tinha, tá? Geralmente não tinha contato. Mas algumas vezes tinha. Isso remete àqueles vídeos que a gente vê assim, por exemplo, de chegar um sacerdote, molhar os dedos no sangue e pintar o sangue em alguém, entende? Isso é completamente histórico. Mas, como eu disse, não era comum ficar fazendo contato nos outros. Neste ponto, né, caso você vá fazer o abate do animal, é aqui que você faz o abate, né? Caso seja necessário, né? Lembrando, você pode fazer o início do bloat com bebida alcoólica, fazer o abate aqui. Ou não, né? Se você estiver utilizando o sangue do animal desde o início, aí você fez o abate lá no início. Mas caso você não tiver feito o abate ainda, esse seria o momento, né, de fazer. E não se esqueça de recolher o sangue para o sangue ser utilizado aí para borrifar nas pessoas, né? Ou e colocar na tigela e etc. Então, caso você for fazer o abate aqui nesse ponto, você primeiro abate, recolhe sangue e depois faz a consagração dos alimentos, das pessoas, do altar, sempre do altar primeiro, como eu falei. Caso... então, vamos lá. Em algumas fontes, como eu falei, né, não existe o uso de nenhum líquido para essa consagração, né, dos indivíduos e do altar. Ao invés disso, o que também era possível eles utilizarem? Uma chama ou alguma coisa que produzia fumaça, né? Que aí, como eu falei, pode ser uma tocha, uma vela, um incensário, né, usado para fazer aquela mesma consagração do espaço sagrado. Se você for fazer a consagração do altar e das pessoas com fogo, não se esqueça, né, de passar esse fogo ao redor da cabeça verticalmente, né, das pessoas, e também passar em frente da parte frontal do tórax da pessoa, porque isso é o que mostra nas fontes, né? Então vamos lá. No quarto passo agora, que seria a realização da oferenda. Neste ponto, nós pegamos, né, uma parte da carne ou dos alimentos que vão ser oferecidos no bloat, geralmente o suficiente para uma pessoa comer, ou às vezes até menos do que isso, tá? Não é muito, não pense que é tipo um exagero, como pegar metade do total que vai ser oferecido ou algo assim. Era sempre pouco assim, um montinho, vamos dizer assim, para alimentar uma pessoa, uma criança, etc. E aí eles deixavam em algum local como uma oferenda para os deuses. Aqui é muito necessário que você tenha parcimônia e bom senso sobre onde você está e que tipo de alimento você está oferecendo. Se você estiver dentro de casa, não deixe um pedaço de carne exposto em cima de um prato ou coisa assim, que ele vai secar, apodrecer, pode atrair insetos e pegar um cheiro horrível. Os povos antigos sabiam disso e por isso a maioria das oferendas eram feitas
e eram deixadas em locais selvagens aleatórios ou já demarcados. Elas também podiam ser enterradas ou deixadas debaixo de árvores, porque assim o alimento era absorvido pela terra e seus nutrientes serão consumidos, né, pela natureza local. Muito diferente de deixar um pedaço de carne apodrecendo dentro da sua casa feita de tijolos. Então, se você tem, por exemplo, uma plantação, né, se você mora num sítio, alguma coisa assim, né, você tem uma plantação, ou se você mora numa casa, você tem uma planta doméstica, aí aqui vai uma ideia que também mostra nas sagas, que é enterrar esse alimento ou deixar esse alimento no pé da própria plantação ou da planta doméstica. Assim, essas plantas, ou a planta, né, vai absorver o alimento e vai se fortalecer. Isso era uma prática muito comum, muito comum. E quando se tinha plantação, era comum também eles pegarem o sangue recolhido no bloat para ser jogado na terra. E isso consagrava a terra e também serve como adubo, né? Se você está dentro de casa e você não tem uma planta nem nada assim, o ideal é deixar uma tigela ou um copo com bebida alcoólica que você está oferecendo no altarzinho que você tem em casa. Não deixe sangue, porque, mais uma vez, esse sangue vai apodrecer, vai chamar moscas e vai deixar um cheiro ruim. Tenha bom senso, né? Dentro de casa, o ideal é oferecer essas bebidas alcoólicas, porque elas evaporam naturalmente, não chamam insetos e não deixa cheiro. Tudo isso estava nas sagas. Se você quiser ofertar pedaços de carne, frutas e outros alimentos, deixe-os enterrados na terra de plantas domésticas, né? Ou no pé dessas plantas domésticas. Ou o faça em áreas selvagens, como eu já falei. Não entupa a sua planta doméstica com arroz e feijão. Tenha bom senso, coloque o suficiente para o recipiente que a sua planta se encontra. Algumas fontes falam, por exemplo, sobre deixar frutas inteiras ou pedaços de frutas nos pés das árvores. Esse pode ser também um modo de você fazer, só que utilizando uma planta, né, doméstica. Algumas vezes nas fontes, mesmo quando a cerimônia era feita em casa, os participantes também saíam para deixar as suas oferendas no meio natural, como eu disse anteriormente. Então você pode fazer o bloat em casa, deixar as oferendas em algum meio natural que você tem dentro da sua casa. Isso pode ser feito no meio da cerimônia ou no final da cerimônia, da forma que você quiser. Isso também é uma opção para você fazer. Se você abater ou não a sua oferenda, né? Na verdade, você abater ou não a sua oferenda, no caso um animal, nós sabemos muito bem que hoje em dia nem todo mundo pode ter um espaço para realizar esse abate, né? Como os antigos faziam. Por isso, se você quiser usar o sangue, mas você não pode fazer o abate aí na sua propriedade, você pode comprar o sangue no açougue, onde você compra aí as suas carnes. Não se sinta mal por você não conseguir fazer esse abate na sua propriedade, né? E não fazer um bloat muito raiz, vamos dizer assim, né? Você verá, né, a seguir que nem todo mundo usava carne para os bloats. E lembrando aqui, né, que a maioria das pessoas não fabricava as suas próprias bebidas alcoólicas. Então não é necessário ter vergonha nenhuma de não ter uma propriedade para você abater o animal que você vai utilizar nesse bloat e que você vai comer na ceia. Então, essa é uma boa opção para quem deseja utilizar sangue para fazer os seus bloats, mas não tem espaço para realizar o abate, né? Porém, se você tiver essa possibilidade, é lógico, né, que seria melhor você mesmo fazer o abate, porque assim você vai fazer um bloat mais raiz. Então, né, sobre a prece de encerramento, que é o passo 5. Seja como for que você escolheu realizar o seu bloat aí nos passos anteriores, como eu falei, tem muitas opções e possibilidades, né? Você vê aí a sua possibilidade que você tem aí, né? E a sua necessidade.
E nesse ponto, né, no passo 5 de agora, é que é feito as preces de pedidos para as divindades. É aqui que você pede coragem, força para os seus exércitos, prosperidade para sua empresa, fertilidade para suas terras, uma colheita próspera, bênção para os seus filhos, e etc, etc. Eu recomendo, mais uma vez, olhar o vídeo, né, sobre como fazer uma oração no paganismo nórdico que eu fiz, onde eu explico isso detalhadamente no passo 3. Vai estar aqui mais uma vez no card, na descrição e no comentário fixado. Então agora que você já consagrou o espaço, abateu o animal ou não, de acordo com as suas opções aí, você fez a prece inicial de invocação, consagrou todos os envolvidos e o altar, realizou a oferenda e fez a prece de encerramento, fazendo seus pedidos aí para os deuses. Depois de ter feito tudo isso, o que você faz por final? Você compartilha a ceia que você tem, né, cara? Então, depois de ter feito todos esses passos, vem uma das partes mais importantes do bloat, que é compartilhar a ceia que você trouxe para fazer o bloat. Se você achou que você iria comprar comida, bebida, abater animais e etc, tudo para jogar fora, você errou bruscamente, você errou rude. Não existe uma fonte que mostre um bloat que não tenha sido feito uma ceia depois, né? E essa, nem que ela fosse uma ceia pequena, nem que ela fosse uma ceia humilde e simples. Essa ceia sempre envolve os alimentos oferecidos no bloat, né? E se lembra que eu falei que se oferece aos deuses geralmente é suficiente para uma pessoa, porque todo o resto será consumido pelo resto das pessoas envolvidas no bloat, seja o próprio sacerdote, os ajudantes ou os participantes. Essa é, inclusive, a parte em que os abraâmicos geralmente enganam as pessoas sobre como funciona realmente uma cerimônia no paganismo. Porque nas fontes históricas, cada uma dessas pessoas tinha que levar um animal, ou as frutas, como eu falei, ou algum outro tipo de alimento, ou bebida para ser dado como oferenda e depois ser consumido na ceia. A falácia que a gente vê, que é espalhada pelos abraâmicos, é que você tinha que dar seus animais para, entre aspas, né, serem sacrificados pelos deuses, quando na verdade era porque não se existe ceia sem comida. E para ser justo, todos tinham que contribuir. Inclusive, nas fontes é dito que quem não podia despender de um animal, né, podia contribuir de outra forma com outros alimentos. Como eu disse, com frutas, com bebidas e até mesmo com dinheiro. Ou seja, tinha bloats que você não precisava levar nada, você chegava lá na hora e você pagava uma taxa para poder participar do bloat. Por quê? Você vai comer da ceia, cara. Você vai comer da coisa dos outros. Então você tem que pagar ali, porque os outros estão matando os animais que eles poderiam estar comendo sozinhos ou com a família deles. Tá pegando comida e bebida e tá compartilhando contigo. E não é justo você dar um dinheirinho ali para contribuir. Entendeu? É lógico que é justo. Então, o resto das pessoas, né, algumas pessoas podiam dar dinheiro, né, para quem trouxe algum animal. Algumas vezes, né, algumas vezes é descrito que somente até uma pessoa só levava um animal, porque era um animal de grande porte, tipo, por exemplo, um boi. Se um boi ou uma vaca era levada para um bloat e abatida lá na hora, poxa, uma vaca alimenta muita gente. Não precisava de mais do que uma vaca para alimentar sei lá quantas pessoas aí, cara. Não vou nem arriscar aqui um número. Entendeu? Então, era uma coisa dividida. Um cara levava a vaca, os outros levavam as bebidas necessárias para todo mundo, os outros levavam as frutas, os cereais, etc. Entendeu? Tudo era bem organizado. Quem não podia arcar com essas coisas ou estava viajando e não tinha nada dessas coisas à mão, pagava uma taxinha ali para ser justo e poder participar do negócio, entendeu?
Era como se tu parar pra pensar, como se todo mundo estivesse comprando esse boi aí que eu falei, né? Se todo mundo estivesse comprando esse boi junto. A diferença é que o vendedor, né, do boi também ia comer. Então, mais uma vez, tenha bom senso sobre como você vai organizar e dividir os custos envolvidos no bloat. Mas também não tenha medo de chamar participantes que não podem contribuir com bebida, comida ou qualquer outro tipo de alimento. Por que eu estou falando isso? Porque a generosidade é uma das virtudes mais admiradas e incentivadas em todo o paganismo. Só não deixe, é claro, os outros se aproveitarem de você. Quem nunca fez aí um churrascão e um amigo não contribuiu com nada, e mesmo assim você queria que o amigo participasse, você chamou ele e ele foi mesmo assim. Entendeu? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Agora eu gostaria de falar algumas observações e considerações aqui no final, né? Sobre o que eu gostaria de falar é que você já deve ter visto, né? Que com isso tudo que eu falei, e foi espalhada uma visão muito errônea sobre como era feito uma cerimônia no paganismo, ou seja, um bloat, né? Você prestou atenção que um bloat basicamente não passa de uma forma cerimonial de fazer um grande churrascão comunitário onde todos tinham que contribuir e que durante o processo de preparação dos alimentos havia uma cerimônia de agradecimento para os deuses pela comida e pelo compartilhamento de uma pequena parte dela com a natureza e a distribuição de bênçãos para os envolvidos no bloat, para que assim todos possam comer e pedir por prosperidade e bênçãos, né, para os pontos da vida aí que as pessoas querem. Então aqui eu vou levantar umas coisas interessantes. Me diz aí, o que difere, né, um bloat de uma churrascada em família ou entre os amigos? E eu vou até mais longe do que isso. Não seria a forma que hoje nós comemoramos o Natal e o Ano Novo no Brasil e no Ocidente em geral absolutamente um bloat também? Algumas famílias, inclusive, fazem orações durante o Natal e o Ano Novo. Olha só, né? Igualzinho bloat. Ou tem aquela típica hora onde todo mundo se abraça porque é Natal e Ano Novo. Ou seja, isso é o Natal e o Ano Novo e a festa junina e várias outras comemorações que nós temos, absolutamente são bloat da forma descrita nas sagas históricas, entendeu? Então, né, a gente vê que esse pessoal se junta e as pessoas agradecem pelo ano que passou, ou por estarem juntas e pedem bênçãos por anos seguintes. E agora eu vou ainda mais longe, olha só. Você sabia que tem vertentes cristãs, judaicas e islâmicas que não comemoram o Natal e o Ano Novo? Sabe por quê? Por que será? Porque são festas pagãs, meu amigo. São festas pagãs. Não é original da cultura deles fazer esse tipo de comemoração. Essas festas são literalmente bloats que as pessoas não conseguiram deixar de continuar fazendo, né? E continuam fazendo independente da mudança religiosa. Então, a cultura das religiões ancestrais e verdadeiras persiste até hoje, mesmo que nós tenhamos essa influência abraâmica na cultura do Ocidente atualmente. Os abraâmicos trocaram os nomes dessas cerimônias ancestrais, né, que nós temos do paganismo, para tentar ressignificar elas, tentar usurpar a sua importância cultural na sociedade. Então, saiba que não existe ato mais pagão, mais do fornicídio, né, do que compartilhar a sua comida com seus amigos, com a sua família, ou até mesmo com desconhecidos, né? Não existe ato mais pagão do que agradecer aos deuses por ter essa comida para você comer e ter carne à sua disposição. Até mesmo aquele pequeno ritual que as pessoas fazem, que gostam de agradecer pela comida que elas têm no prato antes de comer, isso é um bloat.
é basicamente um bloat. Você está agradecendo aos deuses pela comida que você tem para comer. Isso é um rito pagão, uma cerimônia pagã. Então, da próxima vez que você for comer, mesmo ao fazer esse pequeno agradecimento pela comida, isso é um ato de cultura pagã. Se for fazer um churrascão em família ou em amigos, um almoço, um jantar em família ou em amigos e agradecer, né, por todos estarem juntos para poder desfrutar daquele momento, isso é um ato de cultura pagã. Doar comida e fazer bem ao próximo é um ato de cultura pagã, entendeu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreve aí nos comentários. Obrigado mais uma vez, valeu, falou e os deuses estão conosco.